Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, nesta roda de conversa sobre a Palavra de Deus, especialmente nesta temporada, e hoje nós estamos no 12º tema desta nova temporada, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que você cresceu bastante nessa visão do livro de Atos, foi muito importante para a minha vida e hoje a gente vai dar uma espécie de sequência àquilo que nós estudamos na semana passada, sobre Paulo sendo preso, sendo levado para julgamento, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre Paulo preso em Cesareia, a detenção de Paulo em Cesareia. Eu tenho o privilégio de receber hoje aqui nos estúdios da Novo Tempo dois pastores, dois professores de teologia que vão contribuir bastante aqui para a nossa conversa do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu tenho a alegria de receber o pastor Carlos Olivares. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa Lições da Bíblia. Muito obrigado. O pastor Carlos Olivares não é muito conhecido aqui do público da Novo Tempo, mas ele é muito conhecido da Nuevo Tempo, que é a TV Novo Tempo em espanhol, onde ele participa de um programa muito interessante de debates teológicos, mas num programa em português é a primeira vez, Primeira né, pastor? vez, sim. Uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Você dá aula de teologia no NASP, não é? Qual tem sido a sua área? Minha área é o Novo Testamento. Novo Testamento. O Novo Testamento. Meu foco é principalmente nos livros que são canônicos, é dizer, os evangelhos, as epístolas, e introdução também ao Novo Testamento. Ah, bem. Você está no Brasil há poucos meses, né? Eu cheguei em janeiro. Mas está falando muito bem português, muito obrigado. Viu? Olha, muito obrigado. Já dá para começar a pensar num programa em português, não só em espanhol. Obrigado. Uma alegria recebê-lo, pastor. Um abraço aqui aos pastor. seus alunos, que com certeza devem gostar muito das suas aulas, do seu ministério exercido ali. Também tenho o prazer de receber um outro professor da Faculdade de Teologia, também bastante conhecido aqui da TV Novo Tempo, participando de vários programas, já participou de Código Aberto, já participou de Conexão, já participou de Teólogos, quem sabe de outros programas também, que não me vem à memória agora, mas o pastor Edson Nunes, que também é professor da Faculdade de Teologia, primeira vez no Lições da Bíblia, né? Com o senhor é a primeira vez, pastor Lanza. Né? Talvez eu vim nos primórdios com o pastor Jonathan. Rapaz, aquilo foi a velha dispensação. Muito tempo, tinha goteira no estúdio. Tinha, tal, então faz tempo. O pastor Jonathan, se estiver nos assistindo, um grande abraço, uma pessoa que eu admiro bastante. Hoje está na África, trabalhando com a Hope Channel e faz um trabalho extraordinário lá, como fez aqui também, uma alegria. Pastor Edson, sua área na faculdade qual é? Antigo Testamento. Mas eu tenho aqui a Bíblia diante de mim, o Velho e o Novo Testamento. O cânon completo. Fiquei completo aqui agora estou bem tranquilo no programa de hoje, vai dar tudo certo, porque se eu tenho o Antigo e o Novo Testamento, está tudo certo. Pastor, interessante aí essa sua área, e a gente espera ter esses conceitos aí ligados especialmente ao Velho Testamento, que tem tudo a ver, né, com esse julgamento de Paulo que nós estamos vendo aí já nas últimas semanas, com muitos conceitos relacionados ao Velho Testamento também. Amigos, mais uma vez muito bem-vindos, mando um abraço aos alunos do professor e pastor Edson Nunes também, que com certeza devem gostar muito de suas aulas lá no NASP, né? Nós vamos então fazer uma oração para a gente começar o nosso programa. Pastor Carlos, você pode orar para nós, por favor? Sem problema. Obrigado, Pai, por o privilégio agora que nós temos de estudar a Bíblia. Eu peço agora a Tua presença em nosso coração, nossa mente, e que este programa possa ser abençoado por o Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos direto para o vídeo Palavra do Autor com o pastor Wilson Paroski. Estamos nos aproximando do final do trimestre. Nesta semana estudamos sobre a prisão e os julgamentos de Paulo em Cesareia. Cesareia era uma cidade próxima de Jerusalém, cerca de 70 quilômetros de Jerusalém, que era a sede do governo romano da Judéia. Paulo fora preso em Jerusalém ao final da sua terceira viagem missionária, mas por causa de uma conspiração dos judeus,
que estavam planejando tirar a vida de Paulo, ele foi conduzido em segurança até a cidade de Cesareia, que é onde morava o governador. Na época era o governador Antônio Félix. E ali Paulo ficou preso durante 2 anos. Félix, infelizmente, era um governador muito corrupto e ele manteve Paulo preso, em parte para satisfazer os judeus e em parte porque ele esperava que o apóstolo Paulo lhe desse algum dinheiro em troca da sua liberdade. Félix seria substituído mais tarde por Festo, e seria Festo que enviaria finalmente Paulo a Roma, após o apóstolo Paulo apelar para César, ao não sentir segurança da parte de Festo. Paulo temia que o novo governador o entregasse de volta aos judeus. E Paulo sabia que entre os judeus ele não teria qualquer chance de um julgamento justo. Mas o ponto que eu quero destacar destes capítulos que descrevem a prisão e os julgamentos de Paulo ali em Cesareia é a sua dedicação à causa do Evangelho. Nas várias oportunidades em que Paulo teve de comparecer perante Félix, perante a esposa de Félix, perante Festo, o novo governador, perante o rei Agripa, que foi visitar Festo ali em Cesareia. Nas várias oportunidades, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho. Ele não estava tão preocupado em se defender a si mesmo quanto ele o estava com a pregação do Evangelho. Ele chega a dizer a Festo e a Agripa que ele gostaria que todos os que ali estivessem naquele momento fossem como ele, salvos pela graça de Cristo, exceto pelas suas algemas, pelas suas cadeias, diz o apóstolo Paulo. Mesmo em situações difíceis, como um prisioneiro de Deus pela causa do Evangelho, o apóstolo Paulo estava compartilhando da sua fé com aqueles diante de quem ele comparecia. Era o apóstolo dedicado à causa do Evangelho. Deus o chamara para isto e o apóstolo estava cumprindo fielmente a sua missão. Assim devemos fazer nós. Todos nós somos missionários. Todos os crentes nascem no reino de Deus como missionários. Não importa a situação, não importa o momento, com quem estivermos, devemos aproveitar cada oportunidade para testemunharmos deste Deus maravilhoso que nos salvou por intermédio de seu Filho Jesus. Já temos aí a introdução dessa semana, feita pelo pastor Wilson Paroski, que é um brasileiro, um professor de teologia, autor deste manual de estudos, que é um manual mundial, e é uma alegria ter aí um brasileiro escrevendo também este manual importante, que é a lição da Escola Sabatina. Amigos, é um tema bastante instigante e uma delícia podermos estudar aqui o livro Atos dos Apóstolos nesta temporada, especialmente por vermos como foi difícil o cristianismo ser iniciado, se estruturar, se enraizar. A gente vê hoje, com toda uma estrutura que o cristianismo tem, depois de alguns milênios em execução, a gente vê como ainda temos desafios, eu imagino, naquele período. Mas agora a gente vê um dos principais pilares, pastor Edson, que foi Paulo, desse início, um homem que foi chamado numa condição complicada, de perseguidor a perseguido, agora preso. Desde a semana passada, a gente já viu aqui no programa a respeito desse tumulto que houve, a multidão querendo matá-lo. Ele foi levado por 2 centuriões para a prisão, para não perder a sua vida. E a gente percebe aqui que nessa semana a gente vai falar um pouco sobre a detenção de Paulo em Cesareia. A sua visão sobre esse momento de Paulo detido ali em Cesareia. Bom, acho que o primeiro aspecto interessante, talvez para quem assiste, é entender o contexto geral, Uhum. Muitas vezes a gente lê as Escrituras, isso acontece tanto no Antigo quanto no Novo, A gente fica preso, às vezes, na narrativa bíblica, a gente, às vezes, não entende o contexto geral.
O contexto geral é um contexto de intensa agitação política, né? De intensa perseguição do governo romano, tanto a judeus quanto cristãos. Na mentalidade romana, se eu estiver errado, você me corrige, pastor? Não, tudo bom. Mas na mentalidade romana, nesse momento ainda, a distinção entre cristãos e judeus não era muito clara, para eles era tudo a mesma coisa. Os cristãos eram considerados como se fosse uma seita judaica, dentro do próprio judaísmo. Então, para os romanos é tudo igual e eles estão brigando entre eles ali. Ao mesmo tempo, os judeus não encontram um favor muito grande ali com os romanos, porque eles estão muito agitados, a seita dos zelotes, os sicários, eles estão querendo se libertar, querendo ter uma certa independência. E os procuradores romanos, né, aqui no caso Paulo vai ser entregue a Félix, né, que é um dos procuradores romanos, depois da morte de Agripa I, etc, tal. E esse Félix era um cara muito cruel, muito duro. Então, o momento de Paulo conturbado está em paralelo com o momento do povo judeu conturbado também em relação a Roma. Então, ele é vamos dizer assim, uma parte de uma turba, de um movimento complicado que o povo de Israel está passando naquele momento. E além desse fato, pastor, também tem essa questão de que dentro do judaísmo, fariseus e saduceus não se entendiam muito, né? E Paulo se aproveitava desse momento para criar também toda a sua apologia em sua defesa, né? Agora, o que é interessante, pensando naquilo que falou aqui o pastor, é contextualizar dentro do tempo greco-romano, isso é verdade. E tem um detalhe ali, que Félix, que foi quem recebeu Paulo, ele foi procurador romano, mas muitos pensam que ele foi o que começou o que depois se conheceu como a revolta dos judeus, que depois ocasionou a destruição do templo. Por quê? Porque, na verdade, ele não era uma pessoa muito justa, ele não era muito honesto. Mas o que é mais interessante ainda é que quando Tértulo, esse advogado, vai falar, ele começa a falar muitas coisas boas e positivas deste homem, e a verdade... Que não era nada daquilo. Que não era nada daquilo. Então, seguindo esse pensamento aqui que o pastor estava apresentando, a questão política está ali presente. Uma questão política que está presente em todas as culturas, em todos os tempos, e que ainda, esta é a ironia, porque o povo judeu, ele odiava os romanos, eles não gostavam dele. Se vocês se lembram, nos evangelhos tem um momento ali que eles falam, olha, a gente tem que devolver o imposto para o César, sim ou não? Era uma pergunta do momento, era uma pergunta para testar, provar Jesus. E a resposta, obviamente, era não. Mas Jesus respondeu inteligentemente, né? Agora, por quê? Porque eles tinham essa percepção, o povo romano é o inimigo. Mas aqui, esse Tértulo está usando uma estratégia para vender uma ideia positiva, quando na verdade era negativa. É interessante que a gente não tinha visto ainda os judeus contratando aqui um advogado, né, para tentar tirar Paulo sob o domínio de Félix, né? Você mencionou a questão dos fariseus e saduceus, né, que é um aspecto bem interessante, que a gente estuda mais superficialmente, né, e eu tive que dar uma matéria, né, Judaísmo do Segundo Templo, né? Você pega ali desde Esdras e Neemias e vai até o ano 70 com a destruição do templo, né, a grande revolta que você mencionou. E aí eu fui ler algumas coisas e tal, e é interessante como os fariseus eram mais próximos ao povo, mais próximos à religião, mais preocupados com as coisas da religião, e os saduceus eram preocupados com a relação deles com o Império Romano. Então Félix assume a procuradoria apoiado pelo sumo sacerdote da época, que era o Jonathan ben Hanam. Ele assume apoiado pelo sumo sacerdote, que tem interesses políticos, né? A classe que é predominante quer continuar predominante. E os fariseus são mais zelosos, mas ao mesmo tempo eles não têm essa atitude positiva com o Império Romano. Então dá para se deduzir, possivelmente, que Tértulo foi contratado, né, pelos saduceus ali para fazer um esquema, né? Que mais do que nunca os saduceus queriam julgá-lo, né? Exatamente. Debaixo da mão deles. Exatamente. Né? Queriam a vida de Paulo. Isso. Agora, seguindo com esta ideia, o conteúdo da acusação de Tértulo é um conteúdo que está cheio de erros, não? Tem falhas. Ele está acusando de coisas que, na verdade, Paulo nem
nem falou. Se a gente vai para o capítulo 24, e isso é interessante também voltar a pensar nisso. Verso 3, visto como por ti temos tanta paz, isso é mentira. Por tua prudência, isso é mentira. Se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, mentira. Sempre e em todo lugar, o potentíssimo festo. Outras versões falam de excelentíssimo. Essa palavra, no grego, significa que era uma palavra, uma pessoa que tinha que ser muito respeitada. Se você se lembra, Lucas, que escreveu também o Evangelho e Atos, porque são um livro só, ele começa a dizer, o excelentíssimo Teófilo. E depois você vai para Josefos e ele escreve para Epafrodito, quem financiou o Marajá, a pessoa que foi um sponsor para ele. Esse aqui é uma pessoa assim muito respeitada, que todo mundo tinha que amar e adorar. E ele vai falar, excelentíssimo Félix. Só mentira. Só mentira. E essa mentira continua quando ele começa a falar no verso 4, mas para que não te tenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouças por pouco tempo. Temos acabado deste homem e uma peste promotor de sedições, olha, entre os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazareus. Agora, o que é importante aqui? É importante que a acusação é que, na verdade, ele era um agitador. Paulo é um agitador de uma seita que ninguém conhece, que é os nazareus. É dizer, que é um agitador em contra do povo romano. E, além disso, é que está dizendo que ele é um sedicioso, não? Fazendo alguma coisa. Tudo isso foi o conteúdo do discurso dele. Então, ali já você começa a perceber, dentro do primeiro conteúdo, da primeira experiência, a primeira voz que você vai escutar, primeiro uma pessoa que está dizendo algo que está errado, não todo mundo vai compartilhar essa ideia, e o segundo é mentira, é uma acusação que não é correta, de jeito nenhum. Então, quando Paulo vai se defender, ele vai usar essa mesma estratégia. Mas ele não vai começar a falar, você, Félix, que é o máximo. Ele não vai falar disso. Ele vai direto para o ponto, você é o juiz, tudo bem. Agora eu vou falar disso. Então, eu acho que essa interação, não sei se você pensa a mesma questão, essa interação entre pensar que Paulo poderia ter sido um revolucionário também, dizer, eu não vou escutar este homem. Ele respeitou que ele era a pessoa que estava no poder, ainda que esse poder era corrupto, e que não era um poder real. Eu acho que no Velho também a gente também encontra essa questão. É assim, não? Sim. E a defesa de Paulo, que depois a gente pode comentar na sequência, mas Paulo ele é respeitoso, você é o juiz e é isso. Você tem Daniel, você tem José, né? José diante do faraó, Daniel diante de Nabucodonosor, eles respeitam o rei. Né? Daniel chega até a elogiar, Nabucodonosor, viva longamente, tem um reinado longo e tal, mas ao mesmo tempo eles não se privam de falar de pontuar verdades, que é o que exatamente Paulo vai fazer na sequência da lição, a gente vai ver isso daí. A gente percebe aqui, conforme o pastor Carlos Olivares falou, Edson, que a impressão que deixa claro aqui é que o advogado aqui, juntamente com os saduceus, com os judeus, eles queriam fragilizar a imagem de Paulo como uma pessoa perigosa para o Império Romano, né? Porque assim eles liberavam lá para os judeus, né? E estava sob a guarda dos romanos, então, vamos fragilizá-lo como um revolucionário, um problemático. Alguém perigoso socialmente, né? É nessa linha mesmo. Sim, era uma questão, toda jogada é uma jogada política, né? Como o pastor Carlos falou no início, é uma jogada política, eles estão contra o governo de Roma, eles não gostam do governo de Roma, mas eles querem usar o governo de Roma para punir uma pessoa que eles não gostam. Exatamente. E o Sanhedrin ele vai usar o argumento todo o argumento deles é político. Exatamente. E por fim eles vão jogar uma questãozinha religiosa ali. Exatamente. A gente vai continuar conversando a partir desse ponto. Já após o intervalo, nós voltamos em 2 minutos.